Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos de volta para complementarmos o vídeo relativo ao PIS/PASEP, em que em dado momento eu afirmei que era fake algumas informações daquele vídeo, ou melhor, das informações que geraram aquele vídeo. E, como é natural, depois de postar o vídeo, eu tive alguns inputs, alguns retornos, e um deles foi do meu amigo Reginaldo, e no qual ele me mandou as informações, porque eu disse assim, ó, eu não conheço esse seu Edson Silva, o senhor Edson Silva, ele apenas disse que é da turma de intendência de 1984, e o Reginaldo, gentilmente, que também é um dos militares que está na reserva, que ajuizou em desfavor do Banco do Brasil para se ver compensado pelas perdas que ele julga que foi prejudicado com relação ao PIS/PASEP, e eu fui verificar. Aí ele me mandou também uma ação por meio da qual há segundo nos dizeres dele, há uma sentença favorável ao autor em cifras de R$143 mil, e eu fui verificar isso aí. Mas nós vamos, no decorrer do vídeo, nós vamos falar a respeito disso aí. Primeira coisa é o seguinte, a ação que ele mandou para mim, e eu vou colocar na descrição do vídeo para você acompanhar, você que tem interesse, você vai acompanhar assim como eu fiz. Por quê? Nós não podemos comer na mão dos outros. A gente recebe a informação e vai atrás para poder verificar se efetivamente ela procede. E é assim que eu fiz. Porque até então aquela mensagem, a mensagem apenas falada que me foi encaminhada, que consta no finalzinho do vídeo, ela não fala nada, ela são palavras assim que se perdem ao ar, mas não tem nada de concreto. Então é o seguinte, a ação, como eu falei, eu vou colocar, o autor é Eloy Douglas, ele corre na Justiça, no Tribunal de Justiça do Pará, em desfavor do Banco do Brasil, e o processo eu vou colocar o número para vocês, também o nome da patrona, que é uma advogada, e corre na Terceira Vara Civil e Empresarial de Belém. E me pareceu, assim, num primeiro momento, que realmente ele obteve êxito. O Reginaldo, que me mandou essa ação, ele também falou, ó, eu ganhei em primeira instância, mas em segunda instância estão recorrendo, e como eu falei com vocês, a minha intenção aqui não é falar, pô, seu Edson Silva está falando verdade ou mentindo, não, eu quero muito que isso dê certo, porque eu também tenho interesse, pô. Não pensa que não? Também gosto, ó, também gosto. Ainda mais se for meu, né? Dos outros não, mas se for meu eu também quero. Então, com relação à ação, eu vou colocar o link para os senhores efetivamente verificarem como eu fiz. Agora vamos falar então sobre o seu, primeiro, nada pessoal contra o seu Edson Silva. Lá na minha informação está dizendo que ele é Edson Silva, turma de intendência de 84. Aí eu, naturalmente, entrei no Almanac Online. Na turma de 84, nós temos lá um subtenente que se chama Nazareno Edson Oliveira da Silva. O nome dele que está lá no Almanac é Edson Oliveira. Eu imagino que seja o mesmo, porque só tem esse. Ele foi para a reserva em 31/3/2010, portanto, há mais de 10 anos. No dizer do seu Edson Silva, ele fala que ele mandou uma correspondência para o presidente da República, para o Ministério da Defesa, para o Ministério da Economia e para o Conselho Nacional de Justiça. E como eu coloquei em algumas letras lá, eu acho assim, opinião minha, não estou desmentindo ninguém. O Conselho Nacional de Justiça ele tem a seguinte finalidade. Para início de conversa é o seguinte, ele foi criado com a emenda constitucional 45 de 2004, quando ocorreu a reforma do Judiciário. E a finalidade do Conselho Nacional de Justiça é fiscalizar os deveres
funcionais dos juízes. Enfim, ele controla a atuação administrativa e financeira do judiciário e verifica se os juízes estão aplicando corretamente as leis, essas coisas todas. Agora, ele não vai ter uma ingerência direta e dizer assim, ó, vai ter valor a mais, valor a menos, correto pagamento do PASEP. Isso aí fica muito no ar, né? Aí, prosseguindo, então, é assim, tem que ver o seguinte, porque eu não tenho a correspondência que ele mandou lá que ele diz que mandou lá para o presidente da República, para o Ministério da Defesa, o Ministério da Economia e para o Conselho Nacional de Justiça. Então, a devida vênia, por não ter o conteúdo dessa correspondência. E nem o retorno. Mas eu acho, assim, eu entendo que isso aí não compete ao Conselho Nacional de Justiça. Entendimento, meu humilde entendimento. Aí ele fala em jurisprudência. O que é jurisprudência? Isso aí vai criar jurisprudência. A jurisprudência são reiteradas decisões judiciais em torno de um determinado assunto, que aí cria uma jurisprudência. Mas não temos reiteradas decisões judiciais nesse sentido. Então, 1, 2, 3 decisão judicial não é capaz de gerar jurisprudência. Neste sentido, o que acontece? Nós temos, a jurisprudência ela pode gerar, inclusive, súmulas, quando tem diversos recursos, súmulas vinculantes ou não, que são emitidas pelo judiciário. Aí, então, ele fala que, em decorrência dessa correspondência, ele teve uma resposta do próprio Exército. Poxa, mas que resposta é essa do próprio Exército? Aí ele falou a portaria 112, que está no BE 47, de novembro de 2020. Ora, então eu reafirmo o que eu falei. A portaria 112 do BE 47, de novembro de 2020, ela não inova nada. Ela não fala absolutamente nada de correto pagamento, nem de PIS, nem de PASEP, nem de nada. Ela só direciona atribuições que, como eu já falei, eu estou repetindo por quê? Porque talvez você não tenha assistido outro vídeo e se interessou em assistir esse. E é interessante verificar o outro também, tá? Porque aí você fica por dentro que isso vai... hoje não me interessa, não fui para a reserva, mas você vai, amanhã você vai. Então, é interessante você ver que você já fica preparado, porque, como eu falei, eu também quero que isso aí dê certo, que esse retorno do PASEP é uma irrisório, eu ganhei uma mixaria. E eu acho que eu contribuí muito mais que isso. Por isso que eu também tenho interesse nisso. Agora, a portaria 112 da CEF, ela não trata absolutamente, não fala nada disso assim, que diz assim, o Exército deu a resposta. O Exército não deu resposta nenhuma, ali não tem nada. Então, me perdoe, senhor Edson Silva, com relação à portaria 112, me desculpa, senhor Edson. Tem nada a ver. Nada a ver. Tá? Aí, ela não traz nada de relevante com relação a isso. Ela só dá atribuições. Tem que implantar corretamente, tem que colocar o nome, se o camarada já tem PIS, não pode ter o PASEP, que vale o mais antigo. Isso aí é coisa que já existia. Eles só complementaram a portaria que foi revogada. Isso já existia. Então, a portaria 112 com relação ao correto pagamento do PIS-PASEP é fake. Me desculpe. Então, era isso que eu queria deixar claro. Agora, com relação a essa ação que eu recebi efetivamente eu recebi um link, entrei no Tribunal de Justiça do Pará e realmente existe. Então agora eu vou mais a fundo nela, já mandei, porque em que pese eu ser bacharel em Direito, eu não atuo como advogado. Por quê? Foro íntimo, não atuo, mas conheço alguma coisinha. Então eu entrei e mandei também para um amigo meu que é advogado e atua, para que ele verifique. Porque se a gente tiver chances, eu vou ajuizar perfeitamente. Agora, se não tiver chance, mas nós vamos nos falando. E eu, como eu falei, senhor Edson Silva, nada pessoal, mas só quero dizer o seguinte, porque às vezes eu também fiquei, rapaz, agora o Exército vai
retroagir, nós vamos receber o PIS. Dá essa impressão. O senhor me desculpe, dá essa impressão. Então eu estou só assim fazendo esse ajuste. Agora, realmente, agora que o Reginaldo mandou para mim alguns dados, coisa consolidada, escrita, que tá, onde eu posso verificar a fonte, beleza, tem coisa saindo aí. Agora, não quer dizer também que isso aqui, nós vamos ver o que traz lá o teor, porque você fala assim, eu entrei com uma ação contra danos morais, por uma punição eu ganhei. Todo mundo que entrava a ganhar? Claro que não, cada caso é um caso. Aí você tem que comprovar, caso a caso, o juiz vai analisar caso a caso, e às vezes você tem até condição de ganhar, mas se o advogado que você tiver, ele não tiver domínio da matéria, você não vai ganhar. Não vai ganhar porque ele vai falar besteira. Me desculpe, é isso aí, vai falar besteira. Isso a gente já sabe desde os bancos da universidade, desde a mais tenra idade do banco da universidade, a gente vê que se o camarada não tiver boa argumentação, ele não ganha nada. E na justiça não existe verdade absoluta, existe boa argumentação. Então, queridos, eu agradeço a atenção dos senhores. Seu Edson Silva, me desculpe, não é nada pessoal, como eu afirmei. Beleza, confirmei, está tendo ações que aparentemente têm êxito, mas quanto à portaria 112 da SEF, que foi publicada o mês passado, em novembro de 2020, aquilo ali é fake. Muito obrigado. Os senhores, por favor, compartilhem, deixe seu joinha, inscreva-se que aí você vai receber as novas postagens e quem sabe lá tem coisa que te interesse. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe.